anos, estou mesmo quase a fazer os 37 anos, e o meu pai era empregado fabril aqui perto, em Alcobaça. Nós passávamos o tempo, eu era pequenino, e ele não tinha qualquer noção do que estava a fazer, que era desenhar e copiar os desenhos dos livros do Tio Patinhas, que eram os que estavam mais acessíveis, que nós tínhamos lá por casa. E, portanto, eu passava o tempo a copiar aqueles desenhos com o meu pai. Ele não sabia, nem ele tinha grande valor, ele não dava grande valor ao desenho. Ora, eu sou de Caldas da Rainha, eu tive esta sorte de o meu pai incentivar-me a desenhar, a copiar os desenhos. Eu achava que aqueles desenhos podiam ser sempre melhorados com outro tipo de olhos, com outro tipo de orelhas, com outras pernas, outros braços, e isso fez-me criar personagens minhas. Depois, mais tarde, quando chego à escola, no primeiro ciclo, que naquele tempo eu ainda nem sequer frequentava o pré-escolar, os meus colegas tinham o hábito de dizer que eu desenhava melhor do que eles, desenhas bem, desenhas muito bem. E eu nunca compreendia muito bem isso, porque eu apenas fazia aquilo que para mim era mecânica, eu não tinha qualquer processo. E o que eu percebi depois com o tempo, o que eles queriam dizer é que eu treinava mais do que eles, no fundo. E eu não... O desenhar bem é muito relativo, ainda há bocadinho falámos aqui do escrever. O escritor é um desenhador que desenha letras, não é? As letras são desenhos. Noutra perspectiva, não é uma representação da realidade, mas são desenhos. Porque por vezes há este equívoco de confundir o desenhar bem com a representação de alguma coisa através do desenho. Todos nós conseguimos desenhar alguma coisa. Agora, representar as coisas é que é mais difícil. Representar, por exemplo, uma cadeira é diferente de desenhar uma cadeira. Porque se nós pedirmos a uma criança de 1 ano ou 2 anos, eu espero que estejam aqui futuros professores ou pessoas ligadas ao ensino, se nós pedimos a uma criança de 2 anos para desenhar uma cadeira, ela não hesita e desenha logo a cadeira, atira-se de pés e cabeça. Se pedirmos a um adolescente dos seus 17, 18 anos, ele já começa a ter alguma renitência em desenhar aquela cadeira. Se pedirmos a um adulto, ele vai dizer que nunca teve jeito para desenhar cadeiras. Portanto, há aqui todo um processo que se vai perdendo. E nós temos que perceber porque é que isto acontece. E isto acontece, lamentavelmente, nas escolas. São os professores que matam esta criatividade e esta coragem de desenhar. Os professores e os pais também. Porque não há sensibilidade. Porque não se leu banda desenhada, ou porque não se viu alguns cartoons que existem pelas revistas e os jornais. Por vezes nós exigimos que os desenhos sejam bem feitos à primeira e a paga não está bem. Quando nós percebemos que a borracha é importante na fase final do trabalho, para apagar, para ficar pronto para entregar ou para apresentar. Se nós deixarmos o erro no papel, conseguimos perceber onde é que nos enganámos. Se nós apagarmos, não sabemos onde é que nos enganámos e vamos repetir o erro várias vezes. Quem dera que isto pudesse acontecer na vida, nós vermos o erro ao nosso lado para estarmos sempre a tomar atenção ao que estamos a fazer. Portanto, e assim tudo começou. Portanto, eu percebi que treinava mais do que os outros. Tive a sorte de não ter professores que me desencorajaram, pelo contrário. Eu descobri, a minha professora de primeiro ciclo descobriu que eu também era daltónico, porque eu trocava as cores dos desenhos. E talvez isto tudo junto me desse vontade de desenhar mais ainda, porque eu comecei a ter coragem de pintar as árvores mal, pintar a copa de castanho ou o tronco de verde, os cães de verde, pintava muito os cães de verde. Isto porquê? Porque a minha mãe comprava-me conjuntos de lápis de 6. Portanto, eram sempre 6 lápis, 6 marcadores, que eram os mais baratos, nós tínhamos dificuldades e era assim que tudo acontecia. E para mim o castanho era aquele tom mais escuro, o verde era o mais claro, depois havia o amarelo, que saltava à vista, o preto, o azul e era só. E não havia mais. Portanto, as cores para mim... O vermelho, exatamente. Obrigado. Portanto, as cores para mim resumiam-se àquelas 6. Depois começaram a aparecer muitas mais, as variações dos tons, e aquilo para mim já era uma confusão. E ainda hoje para mim o castanho é escuro. Se não for escuro, não é castanho. Ora, isto fez-me ganhar coragem. Eu vejo o mundo de maneira diferente, de outra cor. Então vamos apostar nisto. As Caldas da Rainha surge porquê? Porque nas Caldas da Rainha existia há uns anos uma livraria que era a 107, da Isabel Castanheira. E a Isabel Castanheira foi desde sempre uma embaixadora do trabalho de Rafael Godal Pinheiro. Ora, eu conheci também a história e o trabalho de Rafael Godal Pinheiro, porque as Caldas, Rafael Godal Pinheiro fez parte das Caldas, trabalhou lá, tem lá uma fábrica e teve uma escola também de cerâmica. Mas Rafael Godal Pinheiro foi apenas e só a primeira pessoa a introduzir a banda desenhada em Portugal, o cartoon e a ilustração, e a caricatura. Pronto, ele é mais conhecido pela caricatura.
Não conhecemos muito a obra dele de banda desenhada, conhecemos mais a caricatura, mas eu tive esta sorte, porque ouvia falar muito de Rafael Bordal Pinheiro, do que ele fazia, da audácia que ele tinha naquele tempo. Estamos a falar já em 1900 e qualquer coisa, porque ele nasceu em 1846. Ele já trabalhava muito o desenho. Naquele tempo, fazer caricaturas era uma audácia tremenda. Eu sei que Rafael Bordal Pinheiro dizia que fazer a caricatura de alguém era a mesma coisa que espetar um prego numa parede nova de estuque. Portanto, para o senhorio, um prego numa parede nova era um desastre, não é? Porque a partir do momento em que espetamos um prego, a parede nunca mais é nova. E a caricatura é semelhante. Portanto, a partir do momento em que fazemos uma caricatura ou um cartoon de alguém, e estou a falar no cartoon satírico, não é? Essa pessoa nunca mais vai ficar limpa, não é? Ela já a partir daquele momento está sempre sujeita. É uma arma gigantesca o cartoon, e eu vou falar um pouco mais disso mais tarde. Depois tive a vantagem de pertencer a uma geração que assistia à televisão, aos programas do Vasco Granja. Desculpem. Portanto, tudo isto junto, o facto do meu pai ter pegado no desenho, nascer em Caldas da Rainha, e embora não seja uma cidade onde se explorassem tanto o desenho como se pense, não é por haver lá uma escola superior de arte e design que o desenho é trabalhado exponencialmente. E muito menos o trabalho de Rafael Bordal Pinheiro, que até é desvalorizado para aquilo que nós, se calhar, quem não é das Caldas pode pensar. O meu pai, Caldas da Rainha, o trabalho de Isabel Castanheira, que lançou agora há muito pouco tempo um livro que é As Caldas de Bordal, onde ela compila uma série de artigos que escrevia para o jornal Gazeta das Caldas sobre Rafael Bordal Pinheiro, e os programas de Vasco Granja. Portanto, isto tudo fez com que eu crescesse no meio do desenho. Em 1997, eu tinha 19 anos, a minha mãe trabalhava em Alcobaça, e lá perto havia um jornal que era o Região de Cister. Eu gostava de fazer bonecos, e então fui propor ao diretor do jornal se eu podia fazer um cartoon satírico, portanto uma tira, chamada tira humorística, para o jornal. Isto para passar um bocado para os editores. E que ele aceitou logo, claro, não tinha que pagar, claro que aceitava. Ter um desenho gratuito no jornal era uma maravilha, não é? Eu, com 19 anos, eu sabia que isso era muito interessante para mim, e todos os editores ou diretores de jornais dizem sempre o mesmo: para ti é bom, porque é currículo, vais ver, e depois, pronto, eles aproveitam-se um pouco disso. O que acontece é que os jornais locais vão tendo vários ilustradores ou cartunistas que vão trabalhando gratuitamente, e estão sempre a rodar. E depois isso não cria também rotina, nem para o leitor, nem para o ilustrador ou cartunista. Isto em 97, aquilo durou um ano, e era uma tira que se chamava Isto é Notícia, em que eu satirizava algumas personagens. Eles davam-me o texto, diziam-me o tema que queriam ver representado, e eu representava. Na altura, reparem, em 1997, eu morava em Caldas da Rainha, eu tinha que ir a Alcobaça todas as semanas levar o cartoon. Era a maneira que eu tinha de entregar o cartoon, não pelo correio, mas íamos porque a minha mãe trabalhava lá. Depois, mais tarde, no ano a seguir, isto vai-me sempre encorajando, porque eu ia sempre ganhando coragem. Eu já fiz cartoon uma vez num jornal, já não sou um desconhecido. E então, em 1998, fiz o mesmo na Gazeta das Caldas, que é um jornal semanário em Caldas da Rainha. A mesma história. Nós aceitamos o cartoon se for gratuito, não temos condições de pagar o cartoon. Eu aceitei, claro que sim. Esse cartoon durou um ano, depois voltou-se a repetir durante 4 anos. Acabou em 2007 ou 2006. Ora, durante este percurso, eu andei a estudar na Escola Superior, no Polo Educacional de Caldas da Rainha, que está ali uma professora, não sei se ela se lembra de ter sido minha professora, mas foi de expressão dramática. Sim. Ela não se lembra. Estamos longe, deve ser por isso. Eu também não era tão bonito. Já falamos então. Então, durante esse percurso, nós éramos professores de Educação Visual, contactávamos com muita gente da Escola Superior de Arte e Design. Então, eu tinha, em parceria com um colega meu, que era o WC Tuning. Nós tínhamos 2 personagens que estavam no WC, de costas, sempre, a criticar os assuntos do polo. Portanto, isto foi sempre criando... E eu digo isto porquê? Porque quando eu vou às escolas dar workshops de cartoon, eu falo nisto e percebo que isto para os alunos é importante, porque eles gostam de saber como é que tudo começou. E isto é mais importante do que tudo o resto, para eles perceberem que um dia também podem conseguir fazer. Isto aconteceu, parou, eu deixei de fazer o cartoon, comecei a dar aulas, dediquei-me a 100% ao ensino de educação visual e tecnológica. Entretanto, mudou, não é? Tudo mudou, passou de 2 professores para 1, nós perdemos as colocações,
e tivemos que repensar um pouco as nossas valências. O cartoon foi algo que eu nunca abandonei, pois trabalhei também para uma revista nacional de animação, que faço um cartoon, a revista está parada agora, é uma revista online, faço um cartoon já há alguns anos, portanto, desde 2005. E como sou professor, o que é uma grande vantagem, nunca deixo de o ser, sou muitas vezes convidado para dar workshops, ou para professores, ou educadores, ou até mesmo para escolas, ou centros de acolhimento, ATLs, por aí fora. Ou ATEs, como quiserem dizer. Portanto, uma vantagem de ser professor é esta, é que nós nunca o deixamos de o ser. E se nós podemos conjugar o ser professor com o ser cartunista ou autor, neste caso, é fabuloso, porque nós estamos não só a apetrechar as pessoas de competências para o desenho, neste caso o cartoon, mas também a ajudar a divulgar de uma forma pedagógica e saber como é que devemos intervir. Portanto, mais tarde, a propósito do lançamento da Isabel Castanheira, das Caldas de Bordal, que é um livro enorme, custa 45 €, que se puderem e tiverem interesse podem comprar. Eu sei que está à venda em vários sítios, na FNAC, creio que também existe, já que se falou na FNAC. Portanto, nessa apresentação do livro, eu fui convidado pelo diretor do Centro Cultural de Congresso, Caldas da Rainha, para oferecer um cartoon à Isabel Castanheira. Porquê? Porque, entretanto, em 2013, eu deixei de desenhar por prazer e comecei a desenhar por encomenda. Eu sou aquele patife que desenha por encomendas. E tenho pena, e realmente isto é importante, tenho muita pena não desenhar por gosto e por livre vontade. Sinto muita falta de me sentar e desenhar aquilo que me apetece. Eu trabalho por encomenda, eu faço cartoon por encomenda, criei uma marca que acabei por registar, porque percebi que era vantajoso para mim, que é os desenhos do Bruno. Tenho uma página no Facebook, onde as pessoas me enviam fotografias, e eu faço um cartoon e depois aplico em t-shirts ou em outros suportes, ou até mesmo em impressão, tudo em trabalho digital, que atualmente é considerado a 11ª arte, que é o trabalho de desenho digital. Tudo começa no papel. Eu, por acaso, tenho aqui, não é o meu diário gráfico, mas é quase. Tenho aqui alguns exemplos de esboço que vocês podem ver, que eu, apesar de... Isto não é nada especial, até porque estão aqui pessoas que desenham muito melhor do que eu, não é? É só para vocês perceberem que, apesar de desenhar digitalmente e pintar em Photoshop, eu nunca deixei o desenho de lado. Eu começo sempre com o papel, é no papel que eu faço tudo. As ideias, registro as ideias, depois trabalho-as no computador, mas tudo começa por aqui. Longe de mim querer abandonar esta relação que eu tenho com a caneta, ou com o lápis e com o papel. Na apresentação do livro de Isabel Castanheira, um diretor de um jornal, a mesma, mas já outro administrador, veio ter comigo a pedir-me para publicar os meus cartoons, porque entretanto lá nas Caldas eles vão pedir sempre que eu faça algum cartoon de cariz político, eles pedem para publicar no jornal. Ele veio-me pedir para publicar no jornal. Eu disse claro que sim, mas agora, que já tenho alguma bagagem, tem que ser pago. Já não pode ser por tudo e meio, não é? E ele disse-me, mas nós não conseguimos pagar. Então aqui é que está o trabalho do autor. E há várias perspectivas sobre isto, esta é com certeza a minha e vale o que vale. Eu expliquei-lhe que há muitas maneiras de pagar um desenho. As pessoas não têm que ter dinheiro, as editoras, ou os jornais, ou as revistas não têm que ter dinheiro para isso. Então eu disse-lhe, então e se eu arranjar um patrocinador? Se eu arranjar alguém no meio do meu cartoon aparecer a publicidade, isto é vender-me, no fundo, mas eu preciso de sobreviver. E eles aceitaram. Então eu procurei patrocinadores nas Caldas. É uma casa de pasto, a mais antiga de Caldas da Rainha, que é a Casa de Pachá Antero. Ele é meu patrocinador. No cartoon que eu faço vem sempre a menção ao cartoon, portanto o cartoon passa-se numa taberna e eles pagam-me, é muito pouco, eu não vou dizer o que é, porque podem achar que eu faço-me valer pouco do meu trabalho. É muito pouco comparado com a publicidade que eles pagariam no jornal. Portanto, não é pouco para mim é o suficiente, mas é para se perceber como é que nós damos a volta às situações. Portanto, se não fosse necessário eu sobreviver de alguma maneira financeiramente, talvez não fosse assim, mas isto não é propriamente uma venda que eu faço, nem uma submissão. Portanto, não tenho qualquer regra editorial, não tenho normas, ninguém me dá normas daquilo que eu hei de desenhar ou criticar. Portanto,
nem eu aceitava que assim fosse. Eu tenho liberdade para representar o que eu entender, da maneira que eu entender, e é uma maneira de me pagar o meu trabalho. Portanto, neste momento tenho várias pessoas que apostam em mim, que me pagam, tenho este patrocínio, tenho o Centro Cultural e de Congressos, que me vai apoiando em algumas iniciativas, tenho um projeto que se chama Familiar, que consiste em convidar um autor todos os meses para expor no Centro Cultural e a partir dessa exposição ele orientar um workshop direcionado para pais, crianças e adultos. Nós costumamos dizer famílias ou pais e filhos, mas o projeto até se chama Familiar de Pequenos com Graúdos. Portanto, tudo em prol destas manifestações artísticas, não é? Da expressão artística através do desenho e não só. Portanto, como é que nós podemos fugir a estas questões? Depois há exemplos na música, por exemplo, nós aqui perto em Alcobaça temos o exemplo dos The Gift, que é uma banda que é autossuficiente, ou seja, eles produzem tudo, desde o desenho, desde a fotografia, desde a montagem das músicas. E nós temos muito que aprender com isso, para fugirem às pressões das editoras, ou às necessidades das editoras. E eu percebi que só assim é que eu conseguia fazer alguma coisa, porque é difícil fazer alguma coisa novo na área de ilustração ou cartoon, já muita coisa está feita. Se eu estiver de facto à espera que alguém me apoie, não é fácil. Então eu preferi fazer ao contrário, que eu vou investir, vou trabalhar, vou me dedicar. Cada vez tenho mais apoiantes, tanto que estou aqui hoje, talvez um pouco por isso. Portanto, vou tendo mais apoiantes, vou tendo pessoas que acreditam em mim. Eu acredito que um dia alguma editora vai ter comigo, perguntar-me se eu quero fazer algum trabalho. Não digo que seja o caso, mas... é difícil porque há muitos e muito bons. E aquilo que eu explico nas escolas, e explico também a todos nós que estamos aqui, é que cada ilustrador tem o seu estilo de desenho. Não há um desenho melhor do que o outro. Não há um ilustrador que desenha melhor do que o outro. Tem o seu estilo próprio. Pronto. Pode apelar à imaginação, pode ser um desenho mais representativo da realidade, pode ser mais cinematográfico, como o Gigé, que era muito cinematográfico. Portanto, nós víamos cinema naqueles desenhos, não é? Até porque o cinema tem muito disto. Há aquilo que nós chamamos o storyboard, que é, no fundo, a história do filme em banda desenhada. Está tudo definido, os planos, os ângulos, está tudo lá definido. A banda desenhada está em todo o lado. Basicamente, é isto que eu tenho para dizer como autor. Tenho alguns trabalhos publicados, vou tendo. Não faço tanto como eu queria, não tenho tempo para desenhar de livre e espontânea vontade. O que para mim não é uma amargura, mas é uma coisa que eu tenho que refletir e remediar. Porquê? Porque também sou professor e isso eu estou a trabalhar nas atividades e dá-me pouco tempo. Então tenho que rentabilizar o tempo de forma em que tenha um retorno financeiro. Não me dá ainda para fazer projetos para apresentar. Tenho um projeto previsto, porque fiz um trabalho para essa tal casa de pasto, o Pachá, em que quero desenhar, e agora é que vem a parte das editoras. Eu gosto muito da vossa editora. Aliás, eu nunca vejo outra, só vejo livros vossos. Fiz um trabalho que era a história dos 57 anos daquela casa de pasto e percebi que as conversas que íamos tendo com os clientes antigos eram interessantes. Então decidi fazer um projeto a nível nacional em que eu ia uma vez por mês visitar uma aldeia e queria representar aquela tasca, aquela taberna a mais antiga, e serão as pessoas das aldeias que me vão dizer qual é que é a tasca mais antiga. Quero representá-la em cartoon. Espero que vocês não vão vender esta ideia. Mesmo que a vendam, os desenhos serão sempre diferentes, porque cada um tem o seu estilo. E há espaço para todos. E cada vez tenho mais amigos e colegas e companheiros ligados à ilustração. E esta ideia de que andam todos virados de costas, embora o ilustrador por vezes é muito solitário, vive muito fechado num ateliê e isola-se um bocado deste mundo. Quando eu cheguei aqui à exposição, vi ali o primeiro quadro, não é? Que está de quem vem do exterior. Tem uma frase do Gigé que diz: a escola é uma anomalia, o ateliê, isso sim, é qualquer coisa. E é verdade. A escola... Não foi a escola que me ensinou ou me petrechou de competências para desenhar. Longe disso. Foram alguns professores que me motivaram a não desistir. Foram as pessoas com quem eu me relaciono que me foram dando coragem para desenhar. Foram as pessoas com quem eu me inspirei nos vários salões de banda desenhada que vou visitando. Mas esta frase é importante porque... E agora vou dar o salto
até para não me alongar, senão, para dar o salto à parte do ensino. A escola está realmente num estado de degradação enorme. Os professores fazem um esforço tremendo para conseguir dar a volta à situação. Portanto, se imaginarmos uma explosão nuclear, a escola é o cogumelo. Portanto, a escola já está naquela situação. Eu trabalho numa atividade atualmente de enriquecimento curricular, a par da ilustração, porque é o que me permite conciliar as duas coisas. Eu acordo a desenhar, deito-me a desenhar e no meio vou dar umas aulas. E a atividade é a Geografia e História Local. Não pode haver tema mais interessante para trabalhar a ilustração à banda desenhada que a história local. E a história local passa por nós perguntarmos, por exemplo, qual é o nome da nossa rua e porque é que tem aquele nome. A maior parte de nós não sabe porque é que tem aquele nome. Nem sequer sabe porque é que o apelido é aquele e qual é a história da nossa família. Portanto, ainda hoje, antes de vir para cá, eu tive uma aula e estive a falar da narrativa da banda desenhada, porque o próximo trabalho que vou ter com uma turma é a história de Solido Matos em banda desenhada. Ora, a banda desenhada é um assunto sério. Porquê? Como narrativa que não é? Existe uma narrativa, existem regras e normas da banda desenhada. É qualquer coisa que, à partida, os miúdos adoram e gostam e sentem-se logo, desde o início, motivados para o fazer, porque tem cor, porque tem expressão, mas é muito rapidamente motivo de frustração para eles. Porque eles, assim que começam a idealizar a banda desenhada e passam para o papel, eles percebem que não são capazes de desenhar aquilo que pensam. E se nós não soubermos contrariar isto, eles vão desistir à primeira. Por isso é que eles dizem que não sabem desenhar. Portanto, cabe-nos a nós, professores ou educadores ou outras pessoas que estejam ligadas com crianças, de os incentivar e perceber que um autor, o Gigé, por exemplo, e o Romain, poderia falar nisso, que dava aqui conversa para a tarde inteira, o desenho não aparece feito à primeira, quer dizer, o desenho não aparece logo perfeito. Mas nós nunca vemos isto, nós só vemos o resultado final, nós só vemos o produto final. A única maneira de não vermos o produto final é ir a exposições e a salões onde, felizmente, expõem partes do trabalho, as várias fases do trabalho. Portanto, se nós conseguirmos perceber que o produto final, por vezes, não é o mais importante, é o processo, as crianças não perdem essa coragem de desenhar, de fazer banda desenhada, por exemplo. E é importante perceber que há muita banda desenhada que é feita nas escolas que a narrativa não está certa. Há problemas de narrativa e nós temos uma narrativa que é ocidental, que é ler da esquerda para a direita e de cima para baixo. E a banda desenhada respeita essa regra, não é? Portanto, o balão que está acima é o que é lido primeiro e por aí fora. Portanto, lemos sempre de cima para baixo e da esquerda para a direita. Portanto, isto é importante. E por vezes as crianças fazem banda desenhada sem saber muito bem o que é que estão a fazer. É quase como trabalhar num computador sem saber a história do computador. Se a criança perceber isto tudo, eu estou a insistir na questão da criança, creio que há aqui futuros professores, não vão ser professores, mas pronto, estou a brincar, vão ser senhores. Eu tenho quase 3.000 dias de serviço e não consigo dar aulas, portanto, ainda estão a tempo de mudar de curso. Porque eu comecei o meu curso em 1999 e já me diziam isso e não quis acreditar. Que era o professor Fernando Canastra, não sei se ele foi para Moçambique, creio eu. Portanto, ele já nos dizia isto, ele era de Sociologia, portanto, ele sabia o que estava a dizer. Mas tudo bem. Isso não é importante agora. Portanto, agora perdi-me. Eu estava a dizer da banda desenhada, das crianças. Estão a insistir um pouco nisto das crianças. Porque é aqui que tudo começa. Se nós queremos valorizar a banda desenhada, temos que começar com eles e acabar neles. A banda desenhada, como foi dito há pouco, é a ferramenta de eleição, a melhor ferramenta que há para trabalhar qualquer tema, seja de língua portuguesa, matemática, estudo do meio, desporto, educação física, história local. Qualquer tema. É aquilo que eu explico a toda a gente que se cruza comigo, e se repararem na minha t-shirt podia ter uma provocação, que é: e tu já desenhaste um cartoon hoje? Nós não temos que saber desenhar, nós temos é que saber, num momento muito rápido, expor uma ideia num papel. E isso é um cartoon. Uma coisa rápida, feita rápida. E pode ser uma crítica, pode ser um recado. Em vez de escrevermos um texto com um recado, fazemos um desenho com um balão de fala, não é? E vamos perceber que todos nós podemos fazer um cartoon. E isso vai fazer de nós. Quem for ler um recado feito com um desenho, mesmo por muito tosco que seja, eu, por exemplo, a melhor maneira que eu tenho de cativar raparigas
E por isso é que eu ainda não me casei, porque acho que é maravilhoso este mundo de cativar raparigas com desenhos. Eu sempre quis dizer isto. Eu tenho aqui uma flor que eu fiz. Isto foi no dia da mulher. Portanto, eu pus esta imagem no Facebook. Vocês não imaginam a quantidade de gostos que eu tive, porque elas ficam todas sensibilizadas. Portanto, é um cartoon de uma flor, uma mão a pegar, é um cartoon. Portanto, isto faz com que as pessoas, quem for ler um recado com um desenho, vai rir, vai ficar, olha que engraçado, ele é mesmo tonto. Pronto, é o que normalmente pensam. A mensagem que eu vos deixo aqui é, nós no fundo, a banda desenhada pode ter valor no futuro, que nunca se vai perder, como meio de expressão que é de a nona arte. Portanto, a banda desenhada é considerada a nona arte. Se nós incentivarmos sempre quem estiver à nossa volta para isso, e isso, um desenho simples é um pretexto depois para a banda desenhada. Eu foquei mais no desenho das personagens, no desenho de uma coisa só, não tanto na narrativa, embora dê alguns workshops de iniciação à banda desenhada, mais para explicar esta questão da narrativa da banda desenhada. Por vezes apanho alguns ilustradores que desenham lindamente, têm desenhos fabulosos, mas depois falham na narrativa e há aí qualquer coisa que se perde. Portanto, a mensagem que eu deixo é que um desenho pode ser sempre feito de qualquer maneira, de uma forma simpática ou não, pode ser uma crítica muito audaz mesmo, mas façam-no e apoiem as pessoas que estão à vossa volta. Se forem crianças, ajudem-nas a compreender que o produto final não conta, ou melhor, conta menos, conta para vender, para apresentar. Mas há uma frase que nós utilizamos no ensino da expressão artística, que é: o importante não é o que o Bruno, que é o meu nome, não é o que o Bruno faz à banda desenhada, mas sim o que a banda desenhada faz ao Bruno. E essa é a mensagem que eu vos deixo aqui. Obrigado a todos.